Nesse vídeo eu quero te mostrar um fator que eu considero fundamental para conseguir a aprovação no concurso da Petrobras, e se você entender o que eu vou te mostrar ao longo desse vídeo, as suas chances de conseguir sua aprovação aumentam muito. E sabe o que é o mais interessante nisso? É que não tem a ver com ser um gênio ou ter 10 horas para estudar por dia. É um fator que poucas pessoas realmente se atentam e que, se você entender e aplicar, você consegue fugir da procrastinação e lidar muito melhor com as dificuldades que você vai encontrar ao longo do caminho até a sua aprovação. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros, trabalho na Petrobras há mais de 7 anos, já passei em 3 concursos da Petrobras e aqui no canal eu busco ajudar vocês a também conseguirem a sua aprovação. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um fator que muda tudo quando você vai estudar e que, na minha visão, realmente vira o jogo, porque a gente precisa lidar com várias questões quando a gente vai estudar. Muita gente tem problema com procrastinação, acaba deixando as coisas para depois, e eu sei que praticamente todo mundo já passou por esse problema, né? De deixar as coisas para depois ou de começar a estudar para um concurso e depois largar e nunca mais estudar. E o que eu quero te mostrar aqui hoje fala muito sobre isso e é uma forma de você conseguir lidar melhor com isso, né? Com toda essa dificuldade e de conseguir diminuir um pouco a dificuldade que você tem para estudar no dia a dia e, obviamente, para conseguir a sua aprovação. Eu parei para pensar no tema desse vídeo quando eu fui comparar 2 momentos que eu tive na minha vida, né? Eu passei no concurso da Petrobras em 2017, mas em 2016 eu já tinha começado a estudar para concursos, voltado para o concurso do INSS. Só que essas 2 vezes que eu estudei foram muito diferentes, completamente. Em 2016, eu estudei por algumas semanas, cheguei a procurar material, começar a estudar ali, né? Passei bastante tempo estudando durante alguns dias e depois eu simplesmente larguei de lado. Meses depois, eu nem lembrava mais do que eu tinha estudado, do concurso do INSS, e aquilo passou. Foi quase que somente um devaneio que passa e você depois volta a viver sua vida normalmente. Já em 2017, foi tudo completamente diferente, né? Em 2017, eu comecei a estudar para alguns concursos e dentre eles estava o concurso da Petrobras, que eu consegui aprovação. Também passei no concurso da UFRJ, mas o que eu preferi foi o da Petrobras. Então eu fiquei pensando qual que foi a diferença de um momento, em um ano, que eu começo a estudar, mas paro e nunca mais olho para aquilo, e um momento, um ano depois, que eu realmente estudei com muito afinco, tanto que consegui a minha aprovação. Né? De um ano para o outro, obviamente, eu não fiquei um gênio, não me tornei um gênio, nem nada disso. Então, a diferença desses 2 momentos, né, não é genialidade, mas é um outro fator que eu quero te mostrar ao longo desse vídeo. E eu quero até mandar um grande abraço para o meu pai, porque foi conversando com ele que eu tive um insight para falar sobre esse tema com vocês. Porque ele é alguém que já é concursado há muitos anos, há mais de 25 anos, só que no começo dos estudos dele, ele teve um grande problema que impactaria muitos de nós se nós estivéssemos no lugar dele lá atrás. Né? Ele foi aprovado muito jovem no concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ele queria muito ir para aquele concurso, foi aprovado no concurso, mas ele foi reprovado no psicotécnico. E aí eu perguntei para ele: pai, como que foi a sensação de você ter estudado, ter passado em um concurso, mas ter sido reprovado no psicotécnico? Como que você lidou e se sentiu com isso? E ele falou: Patrick, eu estava lá trabalhando, cavando uma sapata, e eu parei e pensei: poxa, eu não posso estar aqui, eu tenho ensino médio, eu preciso mudar essa situação. E aí, meses depois, ele fez um concurso para Macaé, né, na época para a Guarda Municipal, e foi aprovado. Ele me contou que ele achou que o concurso fosse para Magé, pegou um ônibus que levou mais de 5 horas para chegar do Rio em Macaé, falou: meu Deus, onde que eu fui me meter? Eu nem conhecia essa cidade, e acabou passando no concurso, e isso mudou a vida dele, a vida da minha mãe e, consequentemente, a minha vida também. Só que o grande ponto que eu trago sobre o relato dele é essa fala que ele trouxe, né? De, poxa, eu preciso sair daqui, eu preciso mudar isso. Né? Uma inconformação que dá para ver que naquele momento ele sentiu. E quando ele falou isso, eu parei para pensar e falei: caramba, em várias pessoas que eu vi sendo aprovadas, que saíram de situações difíceis, elas traziam também
esse sentimento em comum de inconformação, de nossa, eu preciso mudar essa situação, preciso conseguir uma condição de trabalho melhor para mim, uma condição melhor para minha família. E eu parei para olhar para as minhas 2 aprovações e eu percebi que essa inconformação estava em cada uma delas. Né? No começo do vídeo eu falei até sobre isso. Né? Eu comparei a vez que eu fui estudar para o INSS com o estudo para o concurso da Petrobras. E na época do concurso do INSS, era um período que eu estava na metade da minha faculdade, eu sabia que ainda tinha um caminho maior pela frente, não tinha toda aquela urgência de conseguir me casar, de ter minha vida e de sair da casa dos meus pais. Eu ainda estava relativamente tranquilo em ficar lá por mais um ano. Mas em 2017, a minha cabeça era completamente diferente. Eu estava muito ansioso para casar, eu queria logo poder ter minha casa, construir a minha vida, né? Eu e minha esposa, minha namorada na época, hoje minha esposa, que é grande parte do motivo das minhas aprovações é ela, né? E eu até deixo aqui meu agradecimento, muito obrigado, meu amor, por todo o apoio de sempre. Mas a gente já tinha esse sonho de começar a construir a nossa vida. Então, aquilo para mim, ali em 2017, aquela aprovação, o estudo, ele era a única forma de eu conseguir encontrar essa transformação e essa mudança de vida. Isso porque eu estava no final da minha faculdade, em 2017, e eu comecei a enxergar, opa, quando eu terminar a faculdade, o caminho natural é eu me mudar de Macaé para o Rio de Janeiro para trabalhar como programador, que eu via que pagava ali muitas vezes R$3.000, às vezes menos, que mesmo tendo uma formação de nível superior, seria um salário muito menor do que o salário de técnico da Petrobras. Então foi nesse momento que eu falei, não, eu vou passar no concurso da Petrobras, porque essa vai ser a porta para a mudança, para a virada da minha vida. E isso fez com que o estudo se tornasse muito menos doloroso para mim. Isso aqui é a construção de uma ponte para a vida que eu quero ter, para o que eu quero construir e na época para o meu casamento, para nossa casa, né, e para toda essa mudança. E pensando também na minha segunda aprovação, eu percebo que essa mesma inconformação, ela também estava lá. Naquele momento eu já estava quase terminando a faculdade, porque eu acabei demorando um pouco para fazer o TCC, né? Só fiz o TCC depois que passei, mas eu já tinha quase terminado tudo e eu queria trabalhar com aqueles temas que eu tinha estudado, com programação, nessa parte de ciência de dados, que é o que eu trabalho hoje. E quando o concurso saiu, eu pensei, caramba, agora é a chance que eu tenho de dar para minha família uma condição ainda melhor, né? De aumentar o meu salário, de ter mais possibilidades e também de trabalhar com aquilo que eu quero, de trabalhar com o que eu realmente estudei para fazer. Porque o técnico de inspeção é um cargo muito bom, um cargo que foi muito bom para mim durante aqueles 4 anos, mas eu nunca tinha estudado antes do concurso Petrobras para ser técnico em inspeção. Eu era técnico em eletrônica e a minha afinidade maior era com essa parte de programação e de computação. Então, tinha uma grande inconformação também de sair de uma área que era mais técnica e ir para uma área que eu gostava mais, que eu tinha mais afinidade e gostaria mais de trabalhar. E esse caminho de entrar na Petrobras com um nível médio técnico e depois fazer uma faculdade e passar em um novo concurso para nível superior é um caminho que eu vejo que muitas pessoas fazem. Porque o cargo de nível médio técnico, ele já te dá uma qualidade de vida incrível, muito boa, né? Tanto que eu falei para vocês, era muito melhor para mim ser técnico da Petrobras do que trabalhar no mercado com a minha formação de nível superior. Mas, além disso, quando você entra como nível médio técnico, você tem essa possibilidade de continuar se qualificando, de fazer uma faculdade, terminar sua faculdade e passar em um novo concurso e melhorar ainda mais a sua qualidade de vida, né? Hoje, para mim, uma grande diferença é que eu não embarco, eu trabalho administrativo e para mim é algo que eu prefiro. Prefiro estar aqui na minha casa, né, todos os dias, poder dormir em casa. Então, é uma qualidade de vida muito boa que eu tenho hoje como cientista de dados. E além das minhas aprovações, quando eu vejo também colegas em histórias, né, que eu conheço de outros aprovados, eu vejo que esse fator da inconformação ele é muito presente, porque a gente, né, o ser humano como um todo, ele só vai se mover ou por um prazer muito grande, por uma felicidade muito grande, mas ainda mais quando você sente uma dor,
uma inconformação, algo que te incomoda, que é muito grande também. Então, essa vontade de mudar de vida, de conseguir vencer, de conseguir, né, sair de um medo de uma demissão, de um medo de um dia para o outro a sua vida mudar de uma forma absurda, mesmo quando você faz um bom trabalho, é o que eu vejo que motiva muitas pessoas a estudarem de uma forma muito mais consistente para o concurso da Petrobras. E quando a gente tá naquela zona de, eu vou estudar, vai ser uma coisa boa, sabe, de uma forma um pouco mais, sem tanta emoção, sem ter alguma coisa que te mova ali, é muito mais difícil de você ter essa disciplina e conseguir chegar ao final. Né? Muitas vezes você começa, mas acaba desistindo, parando no meio do caminho, como foi comigo lá em 2016. E antes da gente continuar, eu tenho que te lembrar sempre, né? Deixa o seu like no vídeo, se inscreve para fazer parte dessa comunidade, porque aqui eu quero criar justamente um ambiente para que a gente tenha essa troca. Eu possa compartilhar com vocês, mas vocês também possam compartilhar comigo. E, inclusive, eu quero fazer um convite para você fazer uma reflexão, né? Porque eu acho que esse é o mais importante. Você parar para pensar na sua inconformação, no que é a sua motivação, qual é esse sentimento, né? O que te causa esse sentimento que faz com que você tenha que tomar essa atitude. Porque certamente você tem. Pode ser esse medo, às vezes, da demissão, a vontade de poder ter a sua casa, ter o seu carro, fazer uma viagem dos sonhos, algo que hoje você não consiga, mas que você quer muito fazer, com que você sonha, deseja fazer. Então, escreve isso num papel, né? Guarda isso com você, coloca isso em um lugar, ali perto do seu lugar de estudos, para que sempre quando você for estudar, você traga aquilo à memória, porque o grande fato é esse, às vezes a gente acaba se esquecendo, isso acaba ficando um pouco menor, mas a gente tem que tornar essa nossa motivação, essa nossa inconformação grande, sabe? Para que nos dias que você quiser desistir, nos dias que você quiser falar, não, isso aqui não está valendo a pena, você se lembre, poxa, mas eu estou fazendo isso por conta da minha família, eu estou fazendo isso para não passar mais por uma situação específica. E tendo isso em mente, lembrando um pouco mais disso, você acaba conseguindo estudar melhor e diminuir um pouco essa dificuldade, essa procrastinação e melhorar a sua disciplina ao longo do seu processo de estudos. E façam também essa troca aqui entre vocês nos comentários, coloca aqui embaixo qual que é essa sua inconformação. Às vezes alguma outra pessoa tem esse mesmo sentimento, está passando pela mesma coisa que você, e eu vou também amar poder ouvir de vocês, porque é justamente isso que eu quero construir, essa possibilidade de troca. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.